Glória a Deus. Papai do irmão Nivaldo está aqui conosco. Por isso que o Nivaldo está quietinho, né? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus pela vida do irmão Isaltino que nos visita por esses dias? Glória a Deus. Glória a Deus. Ageu, livro do profeta Ageu. Faltando 3 livros para o Novo Testamento, está o livro de Ageu, antes de Zacarias e antes de Malaquias. Ageu. Vamos ler alguns versículos a partir do primeiro versículo. Diga, minha auditoria do ano de 2019. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Palavra de Deus, que o Senhor seja com todos nós, suas portas todas estejam abertas e os olhos do entendimento, o entendimento da palavra em nós seja claro, profundo, verdadeiro e fiel, em nome de Jesus. Concorda? Diga amém, tome assento. Meus irmãos, como estamos dizendo nesses dias, no final de mais um ano, o ano de 2019, irmãos, os que estão assim, próximos à minha idade, tanto para trás quanto para frente, devem concordar comigo. A gente estava naquela de 2020. 2020 está chegando, aí tanta coisa que o povo supersticioso começou a levantar e tal, e agora já tem 19 anos que a gente estava na expectativa de 2020. Passa rápido ou não? Pelo menos para mim, ó. Nós que temos cabelos mais descolados, eu ia falar descoloridos, mas descolados, né? A gente percebe isso melhor ainda, sim ou não? Iraí Lima, seu cabelo é descolado também? E aí, descolorado. E aí, meus irmãos, passa rápido. Nós estamos em 2019. Se nós, Rosica, em 2000, tivéssemos feito uma auditoria e tomado decisões à altura, onde estaríamos hoje? Se tivéssemos mudado algumas coisas que sabemos que não faz bem para nós mesmos, nós teríamos 19 anos de semeadura boa.
nós temos dificuldade, muitas vezes, de reconhecer aquilo que não traz lucro algum para as nossas vidas. E nesta noite nós vamos fazer uma auditoria do céu, irmã Cássia. Nesta noite nós vamos analisar o balanço da nossa própria vida. Ao invés de fazer o que um auditor faz, analisar o que está acontecendo numa empresa e outros ramos também, para ver se está dando lucro ou não, se está sendo feito conforme o determinado, o que é correto fazer ou não, nós vamos fazer isso nas nossas vidas. E nas nossas vidas, em todas as áreas. Quando você faz uma auditoria na empresa, aqui tem alguns irmãos que trabalham em gerência, na gerência da empresa, na diretoria, ou tem empresas, ou conhece sobre isso, estudaram sobre isso. Quando você faz uma auditoria e você tenta estar ali levantando muitas coisas para descobrir onde está o prejuízo, e você descobre, é maravilhoso, porque você vai concentrar os seus esforços para que aquele lugar do furo não exista mais. Se for preciso até passar para frente aquele setor, que se passe, mas ele não está funcionando. E quando descobre, é bom demais, porque você pode trabalhar de tal maneira que essa empresa volte a dar lucro. Porque o propósito da empresa é que dê lucro. O propósito da nossa vida é que dê lucro. Não lucro financeiro, mas o lucro dos bons resultados. E nós podemos mudar os resultados a partir de nossas decisões. Só que para tomar decisões tem que descobrir onde está pegando. Vira para o teu irmão e diga: onde está pegando? Pergunte olhando nos olhos dele assim: você sabe? Tem gente que está tão de mal com a vida que nem pergunta para ninguém, ainda fica torcendo. Se alguém me olhar, eu dou um tiro. Já sei onde está pegando. Lembra que Deus tem falado conosco? Gratidão. Lembra que Deus tem falado conosco? Atitudes que movem o céu. Lembra que Deus tem falado conosco? Meu pior momento, minha melhor decisão. O que nós temos feito? Tem gente que tem casamento, mas vive o dia todo de mal com a vida. Tem marido, mas não sabe conversar com o marido, só conversa jogando palavras duras. Tem esposa, mas não sabe conversar. É só uma coisa de parece que somos inimigos. Isso só traz prejuízo. Se tem uma coisa que a gente tem que tratar muito bem depois do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que confirma Jesus conosco, o Pai e o Filho está conosco pelo Espírito Santo. Jesus falou: quem me ama guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Que jeito? Pelo Espírito Santo. Ele está em nós. Se tem alguma outra coisa que a gente tem que tratar muito bem, é o nosso coração. Se você não aprender a cuidar do seu coração, você não vai ter uma vida de lucros nunca. Quer a prova disso? Tem gente que tem tudo, tem dinheiro, tem salário, tem tudo, mas está infeliz. Por quê? Porque não sabe cuidar disso aqui, ó. Casou com um homem bonito, casou com uma mulher bonita, tem dinheiro, tem carro, tem situação boa, mas é infeliz. Tem gente que
tem o vício da murmuração, o vício da reclamação. Tem carne de frango, carne de porco e carne de vaca, mas não tem carne de peixe. Por que não tem carne de peixe? Tem 30 gravatas, mas não tem a que o irmão tem. E aí reclama. Ei, tem gente que não tem 10% do que você tem e é mais feliz que você. Tem gente que não tem 10% do que você tem e é mais feliz que você. Nós temos que aprender, meus irmãos, que a vida não é para sobreviver, a vida é para viver. Mas a gente toma decisões, a gente precipita com atitudes, precipita com a língua, precipita com a mente, precipita com antecipação de coisas, e daqui um pouco o coração está sujo. Coração sujo, falta paz, falta alegria, falta gratidão, falta amor. Nós vamos fazer uma auditoria nessa noite. Você topa? Sabe qual é o problema dos auditores? Os donos de empresas loucos, cegos, que não aceitam as mudanças. Tem hora que está ali bem claro, bem evidente, e o camarada é tão, a expressão correta na nossa língua, na nossa linguagem popular, é tão cabeçudo, que está ali bem claro, provado por A mais B. 2 mais 2 é 4. Ele diz, não, é 5. Que nesta noite nós não encontremos nenhuma pessoa aqui pensando dessa forma, e nem pela internet, porque o propósito de Deus é nos curar e nos fazer prontos para que o 2020, para que a década nova que estamos entrando seja diferente, e os próximos 10 anos seja de muita bênção, de muita colheita para as nossas vidas. Escute, a auditoria tem origem no latim audire. Desculpa a pronúncia, que eu não sei se está correta. A palavra auditoria tem como primeiro significado o ouvir. Porém, foi com os ingleses que teve uma utilização mais abrangente, quando esses começaram a utilizar a auditoria em sistemas contábeis, onde além de ouvir, os auditores tinham como função verificar se o que estava planejado estava sendo cumprido. Então, dar ouvidos, o que adianta trazer um auditor se você não vai dar ouvidos a ele? E qual que é a função aqui principal? Se o que foi planejado está se cumprindo. Olhe para frente, esquece o movimento. O que foi planejado na vida do crente? O que Deus planejou. As promessas que Deus tem conosco. Aquilo que Ele tem falado conosco é o planejado. E nós nesta noite temos que ver se nós estamos cumprindo conforme a determinação do céu. Se nós estamos vivendo aquilo que Deus manda. Se nós estamos de acordo. Irmãos, não adianta, esse povo aqui estava reclamando, porque as coisas não estavam dando certo, e Deus está dizendo assim para eles, foi eu que tirei tudo isso de vocês, não foi o diabo não. Fui eu. Vocês recebem um salário e vai como um saquetel furado. Vocês esperam colher, mas não colhem. Vocês estão com dificuldade. Mas sou eu que estou trabalhando com vocês. E por quê, Senhor? Vocês estão cuidando da vida de vocês, mas não estão cuidando do espiritual. Vocês estão deixando a casa de Deus de lado. Deixar a casa de Deus de lado nessa época, deixar o templo, é deixar Deus. Porque todo o culto daquele povo, naquela época, era ligado ao templo. Por isso que Israel teve que se reinventar. Vai surgir o Talmud e algumas outras formas de servir a Deus, porque o templo foi destruído
E Israel agora ficou sem saber como servir a Deus, porque ele servia a partir do templo. E esse povo serve a Deus até a partir do templo. E aqui então implica em deixar Deus. E por que é que às vezes nós temos prejuízo na nossa vida? Porque Deus e a vontade dele está posta de lado. O que está em evidência na nossa vida é o que eu quero, é o que eu penso. É a forma que, olha, eu faço o que eu faço, decido o que eu decido, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se você é desviado, ninguém tem nada a ver com a sua vida mesmo. Mas se você é de Deus, primeiro, Jesus tem tudo a ver com a sua vida, e a igreja que você faz parte, e Deus tem usado palavras, também tem a ver. Então, existem algumas auditorias que nós devemos entender que existem. A auditoria interna, que é feita por mim mesmo, e a auditoria externa, que é contratada. A interna, a empresa tem o seu próprio funcionário. Vocês estão entendendo ou está confuso? Está entendendo? A interna, o próprio funcionário da empresa faz o trabalho. Eu tenho uma irmã que ela é auditora do Arroz Cristal, ela é paga pelo Arroz Cristal, ela trabalha lá dentro. Então, a auditoria externa, ela é contratada. Mas aqui nós estamos fazendo uma auditoria espiritual. A auditoria interna nesta noite será o que eu sei de mim mesmo e posso fazer para mudar. E a externa é o que Deus tem para falar comigo, para que eu possa me corrigir. Sim, entendido até aqui? O livro do profeta Ageu traz uma auditoria do céu. 3 são os profetas pós-exílicos. O primeiro é Ageu, foi ele que escreveu o primeiro livro depois do exílio. Depois vem Zacarias e Malaquias. Estes 3, quando lemos, você entende o que estava acontecendo com Israel nesse tempo. O povo tinha voltado para a terra, conforme profecias de Isaías, de Jeremias, a oração intercessória de Daniel, capítulo 9, aquele povo estava voltando para a terra. E eles, nessa leva que voltou para a terra, voltaram muitos sacerdotes. Em cada 7 pessoas que voltaram, uma era sacerdote. Por isso eles acreditam que aqui começou o farisaísmo. Os sacerdotes conheciam a lei. Nessa época tinham 2 líderes, Zorobabel, que era o líder, e o sumo sacerdote Josué. E Deus vai falar, usando o profeta Ageu, com a liderança primeiro, para que a liderança trouxesse ao povo o que está acontecendo, os resultados do que estão fazendo, para que agora animasse o povo para tomar um novo posicionamento diante de Deus. É isso que acontece nas igrejas em cada culto. Nós nos reunimos, é por isso que igreja tem que ser igreja, irmão. Igreja não pode ser um lugar de coaching, que alguém, não, vai para aquela igreja que você vai ficar rico, porque eles ensinam mesmo. Igreja não é lugar de fazer ninguém ficar rico. Igreja é lugar de ensinar as pessoas a cuidarem das suas vidas para a salvação eterna, tomarem posições para estarem em Cristo e serem de Cristo. Deus abençoe a pastora Daniela, que está ali, Deus abençoe. Então a igreja tem esse propósito. Pastor, mas não tem tanta gente passando necessidade? O que Deus está fazendo aqui? Ensinando o povo que está padecendo necessidade, que ganha dinheiro e não funciona, as coisas estão ruins, está ensinando eles ficarem ricos, ou Deus está preocupado em ensinar a eles voltarem a serem povo de Deus? Quando nós servimos a Deus, irmãos, não precisa ensinar ninguém a ficar rico, não, precisa ensinar a ser de Deus, porque quando a gente é de Deus, Deus cuida das nossas vidas na medida que Ele sabe que deve cuidar. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa garantida quando eu sou de Deus, os essenciais não faltam. Não está escrito estas, é essas, é aquele do contexto, que é o cuidado com roupa, com vestimenta, com roupa, com calçado e com comida. Deus cuida dos pássaros, vai cuidar de você também.
não vai faltar o essencial. Seja de Deus e você não vai faltar o essencial, Deus vai cuidar. Ageu, nessa ocasião, irmãos, ele devia ter entre 70 e 80 anos de idade. E aí eu vejo aqui que para esse tempo não havia dificuldade do povo ouvir ele se quisesse. Porque na cultura do povo de Israel, o ancião era a pessoa que eles tinham a alegria e o prazer de tomarem assento diante dele e ouvir todas as palavras, porque isso era parte da cultura. Gente nesse mundo que não entende as coisas. Porque uma pessoa que viveu 70 anos tem muito para me ensinar. Talvez uma pessoa de 80, 90, 70 anos não saiba o que você entende de um iPhone, que você entende da parafernália eletrônica que tem hoje, mas são tolos que eles acham que sabem viver. Irmãos, não sabem. A gente vai vivendo e quando aprende não dá mais tempo. Diga isso, por favor. Aprenda a ouvir os mais velhos. Aprenda a ouvir as pessoas que viveram a vida. E às vezes são tão tolos que dizem assim: mas você também errou na sua vida. Você quando era novo você fez isso também. Você quando não sei o quê. E a senhora, minha mãe, a senhora errou também, a senhora fez. E quem é que tem, irmãos, poder para ensinar senão os que erraram? Olha outra tolice. Quanto mais uma pessoa errou e agora tem consciência, mais ela tem para ensinar para nós. Eu acho que o maior desespero de uma pessoa de muita idade é olhar para trás e ver que nunca fez coisa certa. Então nós temos como ouvir a palavra, ouvir os conselhos e tomar decisões que os prejuízos parem de acontecer nas nossas vidas. Tem gente que pensa que amar é namorar tantas pessoas que puderam antes de casar. Não, eu quero namorar o máximo antes de casar, porque depois que eu casar não vou poder namorar ninguém. Olha que mentalidade. Agora tem pessoas que dizem: eu quero casar com a pessoa que Deus tem para mim, porque eu não quero que ninguém explore o meu corpo. Eu estou me reservando para a pessoa que Deus escolheu para mim. Estão entendendo ou não? Então os judeus exilados voltarem à pátria ou para a terra prometida para reconstruir Jerusalém e o templo. Por que que o rei permitiu eles voltarem? Para fazer o quê? Só Jerusalém? E o templo? Qual foi a dor de Neemias quando ficou sabendo da situação de Jerusalém? Muros caídos, cidade sem templo. Muros caídos, cidade sem templo é cidade sem Deus.
E aí um governo é tocado por Deus para baixar um decreto liberando, dando cartas, dando provisões, para que voltassem protegidos e agora trabalhassem a reedificação da cidade, dos muros e do templo. Então os homens e mulheres de Deus viram nisso o quê? A mão de Deus. O cumprimento das promessas. As 70 semanas de Jeremias haviam se cumprido, 73 anos eles estavam voltando. E agora Deus abriu essa porta para que voltassem para edificar os muros e o templo. Era uma ação de Deus para reedificar a cidade de Deus. E agora o povo vai parar com isso e vai olhar para si mesmos. Deus não voltou eles para a terra para enriquecer eles primeiro. Deus voltou eles para a terra para levantar Jerusalém, para levantar o templo da cidade, para levantar os muros da cidade, porque não adianta ter riqueza, não adianta ter casa se não tem muro e não tem Deus. Estão entendendo ou está difícil? E o que está acontecendo? No entanto, os samaritanos e outros vizinhos opuseram-se fisicamente ao empreendimento, desanimando os trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por ser interrompida. Em 534. Diga para o seu vizinho aí, cuidado com os samaritanos. Tem hora que a gente está animado, está cheio de graça, renovado, abençoado. Lugar que estava abençoado, que estava ungido, que estava crescendo, para de uma vez para outra. Irmão, você não quer crescer? Só os crentes que querem ter lucro aqui com a vida cristã, lucro daquele jeito que nós falamos. E vai dar ouvido para esse samaritano desviado? Uma das coisas que o diabo mais faz. A pessoa está crescendo, está desenvolvendo o ministério, está cada dia mais ungido, está orando, está pagando preço. Aí vem um samaritano desviado e diz: por que você está fazendo isso? Ninguém te vê. E a gente faz é para as pessoas verem. A igreja está te pagando para você fazer isso e a gente faz é para receber. A letargia espiritual generalizou-se, induzindo o povo a voltar à reconstrução de suas próprias casas, ou seja, voltaram para si mesmos e esqueceram da visão. Diga primeiro Deus, e pronto. Ou não é assim? Você lembra quando você converteu? Custe o que custar a Deus? Aconteça o que acontecer, Deus? Sim ou não? É assim que a gente continua vivendo. Eu tenho motivos para parar, irmãos. Eu tenho motivo para parar de pregar. Eu tenho motivo para parar de ajudar pessoas quando eu olhar para a carne. Não tenho nenhum quando eu olho para Jesus. Não tenho nenhum motivo para parar quando eu olho para Jesus e a obra dele na cruz e o propósito que ele tem na minha vida. Não tenho nenhum motivo. Cutuca seu irmão que está dormindo com a cara feia e pergunta para ele: você tem motivo? Escute, Ageu, acompanhado por um profeta mais jovem, que foi Zacarias, conclama Zorobabel e o povo a retornar à construção da casa de Deus. Sabe por que está assim? Que suas mãos não se ocupam com as coisas de Deus. Voltem a ocupar as mãos com as coisas de Deus, e Deus voltará a abençoar o seu povo.
Aleluia. Esse livro trata então de 3 problemas comuns a todos os povos em todos os tempos. Mas ele oferece a solução, é uma auditoria. O verdadeiro auditor, ao término de toda a rebuscada que ele dá, ele aponta as soluções. Mas ele não aponta soluções sem primeiro apontar os problemas. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Você tem vontade de descobrir quais são os problemas? Ou você é daquele que briga quando os problemas são referentes a você? Que o que tem de gente que sai de igreja como essa, batendo o pé e falando que não quer voltar, não suportam que a verdade seja dita. E é a verdade que liberta. Se você ama a mentira, é bem possível que o seu pai seja o diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas se você ama Jesus, se você ama a verdade, é bem possível que o seu pai seja Jesus Cristo. O primeiro problema, diga comigo, desinteresse. Fica com o livro aí aberto, o livro de Ageu. Abra o livro de Ageu. Primeiro problema? Hoje eu vou falar, vira para o seu irmão, não estou nem aí, tá bom? Vira para o seu irmão e pergunta, você está desinteressado das coisas espirituais? Quando precisa, irmão, isso é pedagógico. Negócio de pergunta. Não pode ser coisa de... Capítulo 1, de 1 a 15... Você vai ver Deus, é o capítulo 1 todo. Você vai ver Deus chamando a atenção do povo. Nós vamos detalhar algumas coisas mais à frente. Para despertá-los da sua atitude de indiferença, Deus fala 2 vezes ao povo. Primeiro, eles precisam perceber que são infrutíferos. Porque eles tinham abandonado a casa de Deus e agora voltado para a sua própria casa. Olhe para cá, irmãos. Às vezes a nossa preocupação com a nossa casa é tão grande que nós esquecemos de servir Deus. A preocupação com nossa estabilidade ou instabilidade financeira, familiar, às vezes é tão grande que cega os nossos olhos e a gente esquece que na igreja tem cura, que a palavra de Deus liberta, que os conselhos de Deus têm vida e vida com abundância. Todo o esforço deles para construir seu próprio reino nunca produzirá resultados permanentes. Após ver seu problema, o povo então precisa entender que Deus irá aceitar o que eles fazem, a fim de que Deus seja glorificado, se eles entregarem a Ele o que eles têm. Não, meu dinheiro, irmãos, Jesus, ele tem crédito conosco? A pergunta dói, poucas pessoas responderam. Jesus tem crédito conosco? Incalculável, não tem como medir, porque Ele é Deus, Ele é sincero, Ele é honesto, Ele tem todo o crédito e mais ainda. Então por que a gente não dá tudo que tem nas mãos dEle? Escute e repita comigo, por favor. Jamais devo colocar interesses materiais. Diga, interesses materiais à frente de deveres espirituais. Tem gente que por causa do interesse material deixa os seus deveres espirituais de lado. Estão entendendo ou não?
É meu dever orar, é meu dever jejuar, é meu dever me santificar, é meu dever estar na casa de Deus, todos os cultos abençoados por Deus, é meu dever me envolver com as coisas de Deus. Mas eu prefiro passear, porque eu estou cuidando da minha saúde. Irmão, tem gente que tem médico a hora que quer, mas não tem cura a hora que quer. Antes do médico, o Rei da Glória. Tem gente que tem fortuna que não sabe onde guardar. Outra vez, trabalhando no Bradesco, e eu fui visitar um pessoal numa fazenda lá, um fazendeiro lá, eu me lembro o nome dele, mas é perto de Aloândia, entrando para Aloândia, ele tinha uma fazenda ali e outras fazendas. E aí, ele falando no rádio com a pessoa, falando tal, aí o cara falou assim: patrão, nós achamos mais um gadinho aqui, o senhor fez aquele negócio no gado. Falou, é. Quanto? Ele falou, 5.000 cabeças. Achou. Porque tinha tanta cabeça de gado, que eles não sabiam que essa beira de 5.000 cabeças estava lá embaixo do capão, não sei o que, onde estava. Tem gente que tem tanto dinheiro que não sabe onde tem, irmãos, mas não tem paz, não tem realização, não sabe viver. Pastor, o senhor está querendo me convocar a ser pobre? Quer te convocar a viver, ser feliz pelo que tem. Você tem que ter paz no que você tem, você tem que ter paz nessa sua vida. Você tem Jesus de verdade? Tem que ter paz aí. Mas o que acontece? Muitos de nós dentro da igreja, tão perto, tão cheio de oportunidades, mas aí a gente faz o quê? O interesse material nós colocamos na frente de deveres espirituais. Aí a gente definha. Quer viver? Dá para falar amém? Não, está difícil hoje? Pastor, o senhor está... Não é que eu estou vendo as caras tudo aqui de cima, você que não está vendo. Está dentro da igreja, ouviu uma palavra sobre gratidão e está com a cara feia ainda. Irmão, nós falamos sobre gratidão. Quer que eu lembre você da Cracolândia, onde tem gente morrendo agora, e não sabe onde está, não existe mais, está todo noiado, todo doido, e você aqui lavado, limpo e remido na casa de Deus? É muita ingratidão. E tem gente lá chorando para estar aqui, mas não tem força. Tem gente lá chorando para voltar atrás, porque estavam dentro da igreja como você está e tomaram decisões precipitadas. O segundo problema, primeiro, desinteresse. Você está interessado nas coisas de Deus, no propósito com Deus, na unção de Deus, na graça de Deus? Segundo problema, desencorajamento. 2, de 1 a 9. Ageu leva uma mensagem destinada a tratar decisivamente do desencorajamento. A solução tem duas partes. Uma trata do problema urgente, a outra trata de uma solução a longo alcance. Por ora, basta ao povo esforçar-se e trabalhar. Você quer uma coisa boa para hoje? Muda tudo. Passa a envolver com as coisas de Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Pastor, e os meus problemas, pastor? Continue com Deus. Vai sendo resolvido dia a dia. A outra chave para combater o mal é para os construtores saberem que eles estão construindo para o dia em que Deus encher a casa com a glória que será maior que a glória do templo anterior, que era o templo de Salomão. Então Deus quer colocar interesse através das profecias, e Ele quer encorajar as pessoas às mudanças. Depois nós vamos pontuar os prejuízos. E o terceiro problema, diga comigo,
insatisfação. (2 de Ageu 10-23). Agora que o povo está trabalhando, eles esperam uma inversão imediata de todos os seus anos de inatividade. Tem gente que vive desprezando Deus e quando conserta quer que resolva tudo na hora. Bonitão. Exibido. Vocês lembram, né? Não, mas eu consertei minha vida. Ah, certo. E você acha que tudo aquilo que você fez não tem consequência? Pastor, não sei porquê, mas deu câncer no pulmão. Por que Deus esqueceu de mim? Não, não esqueceu não. Você que esqueceu que cigarro provoca câncer. A pessoa, ela é igual lá em Portugal. A gente ouve tanta pessoa falando besteira, asneira, só que a gente sabe que é uma cegueira, a gente acaba tendo compaixão. Aqui a gente tem ira. Deus, por que Deus permitiu eu sair da empresa? Por que Deus me humilhou? Que Deus o quê? A pessoa está longe de Deus, não tem compromisso. Ou às vezes está com Deus e pensa que porque está com Deus não pode ser humilhado. Não pode ser provado. Não pode passar por um teste. Não pode ninguém morrer na família. Irmão, essa vida aqui não é mais a do jardim. No jardim é que tinha vida eterna dentro do jardim. Depois que morreu o primeiro homem, todo mundo morre. Aí a pessoa implica com Deus, briga com Deus, desvia. Irmãos, lá em Goiatuba tem uma pessoa, o pai dele morreu, se eu não me engano, com 77 anos de idade. Era um dos melhores cortadores de cabelo lá de Goiatuba, tradicionais. E ele morreu com 70 e tantos anos de idade, na casa de Deus, pastor na igreja, abençoado, servo de Deus. Ele morreu, o filho dele brigou com Deus e desviou. Porque o pai morreu. E morreu de suicídio depois. Irmão, não brinca com o negócio de Deus não, seja honesto, seja fiel. Lá em Palmeiras, né, cadê o Marcelinho? Lá em Palmeiras teve uma coisa de doer a alma. O camarada engravidou uma menina, namorando com outra, e aí daqui um pouco fala que quer reatar com a menina, entrar em acordo não sei o que mais, marca com a menina, mata a menina, tira os olhos da menina, abre o ventre da menina e tira o feto. E um amigo dele junto. Detalhe, os dois eram da igreja, filhos de crentes da igreja. Detalhe, a menina que engravidou com 16 anos de idade, filha de pastor. Por que Deus? Porque a gente brinca com Deus, irmão. Não brinque com Deus. Você resolveu servir a Deus? Você é de Deus? O Satanás está te odiando mais que os outros. E se tu sai de Deus, vem mais 7 espíritos contra a sua vida. Ué, o senhor está me ameaçando? Não, estou te contando o que vai acontecer. Agora, se você ama Jesus, permaneça fiel com Ele, pare de brincar com Deus. Leva Deus a sério. Está na igreja, mas está olhando as pernas da irmã. Está na igreja, está deixando a mulher do outro. Está na igreja, está querendo o esposo da outra. Converta, Deus te entrega sentimentos perversos. Não brinca com Deus, seja honesto. Aí o povo, nós vamos corrigir aqui, então tem que resolver logo o problema. Resolver logo não, o que a gente planta a gente colhe. É igual a pessoa, ela cai no pecado, Deus tem que revelar o pecado, senão não confessa, e aí tem que revelar o pecado, a pessoa ainda briga, sai da igreja, e ainda fala mal de toda a igreja, dizendo que o povo não ama. Vigia, irmão. Não é igreja, não é pessoa, é o pecado que nos afasta de Deus. E se não tiver arrependimento, não tem Deus.
Quer que eu fale de novo? Isaías 59, 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, pecado a gente tem que odiar. Pecado, se cometeu, tem que confessar imediatamente, porque pecado é igual praga, só vai crescendo. Um abismo, os meninos lá no caso, começaram a envolver com droga, começaram a afastar da igreja, daqui um pouco estava onde? Um foragido e outro preso. Vai lá no presídio, a maioria, irmãos, 70% da população carcerária passaram nas igrejas. Pelo amor de Deus, leva Deus a sério. Você não está alegre por estar aqui dentro, não? Está salvo, está liberto, está transformado. Não, pastor, eu vou ganhar um dinheiro fácil. Me disseram que se eu levar um negócio ali, não quero nem saber o que é. Não quer saber, mas sabe, né? Mas se não pode saber o que é e vai dar um dinheiro fácil, tem nota fiscal? Quem é que não sabe que está fazendo rolo? Nossa, mas eu sou azarado demais. Logo na primeira vez eles me pegaram. Azarado não, você é tolo, bobo. Coisa errada é coisa errada. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. Policial é treinado para pegar os bandidos, sim ou não? E o que o policial, ele na experiência dele, o que ele faz? Quando você chega numa blitz, tem uns caras aqui, o camarada não tem carteira, aí ele está vindo sem carteira e tal, aí aparece uma blitz na frente dele, faz, aí o policial está lá, é ou não é? E o cara conhece. Irmão, crente é do mesmo jeitinho. Como assim? Você não nasceu para ser essas coisas não, meu irmão. Aí, você inventa uma história de fazer uma coisa errada, o diabo, que não é o policial, o diabo sabe. Ele vai arrumar uma blitz inteirinha só para você. Gostou dessa ou não? Nós temos um diabo para enfrentar todo dia, irmão. Seja honesto. Seja sincero com a sua vida com Deus. Porque se você for honesto e for santo e for de Deus mesmo, nós temos anjo todo dia para nos guardar. Nós temos a mão do Senhor todo dia para nos proteger. Nós temos a bênção do Senhor todo dia sobre a nossa vida. Só levanta a mão quem é crente para dar glória a Jesus por isso. É um privilégio, é uma honra. Então o profeta vai com uma pergunta aos sacerdotes acerca das coisas limpas e imundas, da influência deles sobre a outra. A resposta dos sacerdotes é que a imundície é infecciosa, enquanto a santidade não é. A aplicação é óbvia. Não espere que o trabalho de 3 meses desfaça a negligência de 16 anos, que era o caso deles. Isso está escrito lá em 2, 10 a 23, os últimos versículos. Depois nós vamos ver alguma coisa detalhada. Então, nós temos que ver que muitas vezes nós não temos o interesse que deveríamos. Vão na igreja hoje, meu amor? Estou tão cansado, tá nada. Mentira. Porque se ficar alguém ligar lá e falar, a picanha está assando, você nem lembra que estava cansado. E tem uns que falam, a bolinha está cheia, a quadra está reservada e a turma está aqui. Ele nem lembra que está cansado e ainda vai cansar mais jogando bola. Desinteresse. Pastor, hoje não vai dar para ir no culto não. Por quê? Minha perna está doendo. Mas aí levanta cedo e vai e caminha o dia inteiro para as coisas que não prestam.
Desinteresse. Aí depois chega na igreja e quer que Deus abençoe. Faltou 2 cultos porque não quis vir, aí chega no outro culto. É por isso que eu não gosto de vir na igreja. Deus parece que não está olhando mais para mim. Você que não está olhando. O que Deus está falando com esse povo é isso. Na minha vida. Esse povo aqui acumulou pecados. Irmãos, olhe para cá e não fique bravo não. Quem está sorrindo, dá um sorriso. Mostra o dente ou a gengiva, vai. Tudo bem? Se a gente fosse contar quantos pecados nós cometemos em 2019. Não, tudo bem, só as mentiras. Aquelas com o nome inventado, aquela que você disse assim, dá uma desculpa, ou dei uma desculpa, porque é mentira. Vamos contar? Vamos contar então, não, essas não, vamos contar só os pensamentos ruins, de vingança, de ódio do irmão, pastor nojento, obreiro nojento, irmã nojenta. Pensa só nisso nesse ano. Aí a gente quer virar o ano e ser abençoado. Nós temos que parar de semear as sementes do mal. Nós temos que semear sementes do bem. Sementes de vitória. Sementes que nós mesmo suando vamos ter alegria em colher. Está gostando do estudo, irmão? Pergunta para o seu vizinho, você está gostando mesmo? O que ele respondeu? Visão panorâmica. O livro tem 4 mensagens, cada uma delas introduzida pela frase, a palavra do Senhor. Olhe para cá. Quando é palavra do Senhor, você e eu temos que ter temor e tremor. Porque tudo nessa vida passa. Essa palavra não. Quando você ouvir dizer que a Bíblia diz, você tem que tremer. A Bíblia diz que ficarão de fora do reino eterno os mentirosos e os amantes da mentira. A Bíblia diz que ficarão de fora os idólatras, os prostitutos e prostitutas, adúlteros, os fornicadores, os efeminados, os beberrões, os detratores, os desobedientes, os cães, os fraudulentos, os feiticeiros. Não é a religião que diz, é a Bíblia que diz. Quando você ouvir a Bíblia, tenha temor e tremor. Quando você ouvir a Bíblia, se alegre também, porque ela diz que para o que confessa e deixa, Ele tem misericórdia. Porque ela diz que se eu tenho uma aliança com Deus e abandono todo o mal, todo erro, o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Sabe o que a gente não pode? É ouvir que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e não dar crédito para que aquele que confessa e deixa. Nós temos que confessar e deixar.
Toda a Bíblia é de Deus, é palavra de Deus. Você ama a Bíblia? Ou este livro nos condenará, ou este livro nos salvará. É sério. Amém? Enquanto a casa de Deus permanecia em desolação. O profeta exorta-os por 2 vezes a considerar os seus caminhos. Versículo 5 e versículo 7 do capítulo 1. Observe o caminho de vocês. Faça uma auditoria, levantamento, faça uma retrospectiva. Observem. Ele estava revelando que o Senhor Deus tinha retirado a bênção deles por consequência dos seus maus caminhos. Irmão, não vem falar para mim que Deus é bonzinho. Deus é bom. Bonzinho é bobo. Deus é bom. Deus é justo. Deus é correto. Deus é honesto. Deus honra a palavra e julga pela palavra. Não é pelo que eu penso e pelo meu coração. É pela palavra que Deus age. E toda semeadura tem consequência de colheita. Toda. De tudo, não vos enganeis. Gálatas 6,7. De tudo que o homem semear, disso colherá. E a advertência anterior é: de Deus ninguém zomba, ninguém recrimina Deus, ninguém engana Deus, ninguém torce o nariz para Deus. O que Ele fala é o que vai acontecer. Por isso que a gente tem que ter temor de Deus. E por isso que igreja não é lugar de farra, igreja é lugar de temor e tremor e de alegria no Espírito Santo. E aí, irmãos, ele vai alertar Zorobabel e Josué, juntamente com todo o povo, para que pudessem ou que reagissem à palavra que estava sendo dita. Capítulo 1, 12 a 15. Poucas semanas depois, a reação dos repatriados que haviam visto a glória do primeiro templo e que consideravam como nada o segundo, começava a desanimar o povo. Ageu então exorta os líderes a se mostrarem corajosos, porque seus esforços faziam parte de um quadro profético mais amplo. Segundo, a glória da última casa seria maior que a primeira. Escute, o pastor, a pastora, as lideranças têm que exortar o povo a se levantarem e servirem a Deus com uma alegria, com ânimo, com coragem. Ei, a sua solução não é o próximo emprego, a sua solução não é o dobro do seu salário, a sua solução enquanto crente é servir a Deus, é ter compromisso com Deus, é estar voltado por Deus. Não adianta vir na igreja e ficar com essa mente lá fora, não. Tem que vir para a igreja para estar com Cristo, para adorar Cristo, para ter aliança com Cristo, para ser de Cristo. É o povo de Deus que será abençoado e cuidado por Deus, é o povo de Deus. A terceira mensagem, ele conclama o povo a viver uma vida santa e de obediência. 10 e 19 do capítulo 2. Vocês querem resolver o problema? Santidade e obediência. E ou não é isso? É ou não? Não é santidade e obediência na igreja não, irmão. É santidade e obediência como estilo de vida em qualquer lugar. E quarto, sua quarta mensagem foram entregues no mesmo dia. A última mensagem
prediz que Zorobabel representa a continuação da linhagem e da promessa messiânica. Zorobabel faz parte da linhagem de Jesus. Jesus vai chegar logo lá na frente. Glória a Deus. Características especiais. 4 aspectos básicos do livro de Ageu, que é o livro da auditoria. Primeiro, foi a primeira palavra profética nítida, ouvida por Judá depois do exílio. Primeira, ou seja, voltamos para casa, Deus está interessado em nos recolocar no lugar certo, espiritualmente primeiro. Você quer um ano realmente abençoado? Você quer um ano diferente, uma história diferente? Antes de você pensar na construção da sua casa neste ano, antes de você pensar no melhor salário, nos estudos, na faculdade, pense em se recolocar no caminho de Deus e no centro da vontade de Deus. Segundo, é o segundo menor livro do Antigo Testamento, o primeiro é Obadias. A frase "assim diz o Senhor" e suas variações ocorre 29 vezes. Irmãos, 29 vezes num livro de 2 capítulos. 29 vezes 23 mais 15, 38, 38, irmãos, versículos, 29 vezes a palavra. Qual que é a palavra? Assim diz o Senhor. O povo está exiliado, o povo está com problema, mas Deus está falando. Você já notou isso, que Deus sempre está falando? Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Agora tem que ter gente ouvindo e tem que ter gente mudando de vida. E quarta característica, contém uma das profecias mais arrojadas do Antigo Testamento a respeito da visitação futura de Deus. Aí vamos lá para encerrar nessa parte aqui. Reclamações e desculpas do povo e respostas de Deus. Fica com o livro aberto aí. Olha o que o povo estava dizendo no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo está dizendo, não é tempo de mexer com casa de Deus, não. Não é tempo de mexer com o templo, não. Não é tempo de reedificar. Sabe o que eles estavam dizendo? E às vezes não tinha nem noção do que estavam falando. Não é tempo de adorar a Deus. Não é tempo de ter lugar para cultuar a Deus. Não é tempo de ir na igreja. Não tem uns desigrejados desviados por aí que estão inventando esse negócio de não ir para a igreja, que não tem igreja mais? É a mesma coisa. Irmão, nós precisamos desesperadamente de igrejas sérias. Nós precisamos desesperadamente de homens e mulheres sérias que preguem a palavra de Deus. Quer queiram ouvir ou não, a verdade ela tem que ser anunciada. Às vezes a gente briga com a verdade, mas é convertido por ela. Não é, ô Giliade? Giliade estava falando ontem, primeira vez que ele veio na igreja, ele veio num culto de terça-feira, ele falou, nunca mais volto nessa igreja, esse pastor é doido, esse pastor está falando mal das igrejas tudo, não volto. E a sabedoria da irmã Deliane, meu bem, karma, vamos lá, não força a barra não, bravo, porque ele era um Assembleia de Deus nunca. Está vendo? E bravo. Aí ele voltou no outro culto, o pastor estava do mesmo jeitinho. Aí no outro culto, o pastor estava do mesmo jeitinho. Aí passou alguns cultos, ele já não estava do mesmo jeito mais. Transformado pela palavra, abençoado, hoje é obreiro de Deus. Ele escolheu, ao invés de brigar com a palavra, aceitar a palavra. Hoje ele confessa os erros que cometeu e a vida que tinha, mas agora ele tem uma experiência viva com Deus. Para você ter uma noção, eu não sei como que eu vou falar isso, mas eu vou falar,
porque o que vem na minha mente no altar, eu comprometo-me com Deus sempre de falar. Ele falou que foi num evento uma vez que ele era DJ, né? Mas era gospel. Ele foi num evento uma vez que o tema era nascer de novo. E igreja cristã, a entrada do lugar era a parte sexual da mulher. Igreja. Aí, irmãos, sabe o que acontece? Pessoas indo, e ele falava que ele era mototáxi depois, fazia o som para as pessoas, e ele mesmo levava as pessoas depois para as farras. E aí, eu tenho Deus, é porque eu fui na casa de Deus, e na casa de Deus não salva ninguém não, meu irmão. Ter Deus é ter o Espírito Santo que me regenerou, que me fez nascer de novo, que me libertou, que me faz ungido. E eu não estou aqui falando mal de igreja não, estou falando a verdade, pregando a palavra de Deus. Todo aquele que é nascido de novo, ele verá e terá a entrada no reino dos céus. Né? E o irmão Giliado está ali, cheio do Espírito Santo, abençoado, graças a Deus. E o povo dizendo, não é tempo de mexer com a casa de Deus, não. Nós temos que curtir a vida, nós temos que arrumar nossas casas, nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que olhar para nós, nossos filhos precisam de faculdade, nossos filhos precisam de, o que eu vou fazer, papapá? E Deus disse assim, vocês estão dizendo isso? Olha o que Deus fala no versículo 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, olha as respostas que Deus dá, a preocupação de Deus em responder o povo. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Quer dizer que é tempo de vocês serem abençoados, é tempo de vocês terem as casas, de vocês fazerem essas casas lindas, é tempo de vocês terem o melhor da terra, e a casa de Deus não. Deus vai chamar a atenção desse povo. Eu sou o Deus que fiz os céus e a terra. Vocês não têm nada se não for pelas minhas mãos. O homem não pode receber nada se das mãos do Senhor não lhe for dado. Ei, vocês têm que mudar esse pensamento. Comece a analisar o caminho de vocês. Deus manda o povo então fazer uma auditoria. Analisa o que está acontecendo com vocês mesmos. Desde que vocês mudaram a preocupação para a vida de vocês e para a casa de vocês, vocês recebem salário, mas não saquetel furado. Vocês plantam, mas não colhem. Não tem gente assim a vida toda? Constrói, mas não tem? Olha o que ele diz no versículo 6. Olha aí para a sua Bíblia, do capítulo 1. Semeais muito. Continue. Por quê? Porque eles estão preocupados com a casa de Deus. Malaquias, que é os três, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, vai falar dos dízimos com esse povo. Vocês estão me roubando. Olha o que Deus vai falar para esse povo. Sabe por que vocês semeiam e não colhem? Sabe por que vocês recebem, mas vai embora? Porque vocês estão me roubando. E aí Deus fala assim, esse sistema de pergunta e resposta no livro de Malaquias é tremendo. E o livro de Malaquias, para você entender, advogados queridos, é como se chamassem Deus para o tribunal. Aí ele disse, em que nós estamos pecando? Em que nós erramos? Deus falou assim, vocês me roubam, e com maldição vocês são amaldiçoados. E me perguntam, em que te roubamos? Malaquias 3, 9 a seguir ali. Em que te roubamos, vocês me perguntam? E o próprio Deus responde, nos dízimos, nas ofertas. Por que para Deus, aqui diante do povo, não entregar, não devolver o dízimo e não ofertar é roubo? Porque do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores, tudo que nela há.
Devolver o dízimo é reconhecer que tudo é de Deus. Devolver o dízimo, semear a oferta, é reconhecer que a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar das coisas de Deus. Você que não entregou seus dízimos esse ano, faça uma reflexão, consulta seu caminho. Vê como é que está aí. Mas faça mesmo a reflexão. Ah, pastor, essa igreja não precisa. Se você tem esse pensamento, vai para outra igreja então e dizima onde precisa. Mas vai para lá, porque a gente tem que dizimar onde congrega. Nós temos, irmãos, que nos voltar para Deus de verdade. Inteiramente para Deus. Totalmente. Aí, não é tempo de edificar casa? Olha o que diz no 9 e 10 aí, do capítulo 1. Olhaste para muito, alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe soprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Por isso vocês não são abençoados, porque estão ensimesmados, preocupados com vocês mesmos. Já viu aquela pessoa que vai se colocando como vítima e vai afastando, vai sentando cada vez mais nos bancos mais de trás da igreja? Estou falando daqueles que sentavam do meio para cá e agora não sentam mais. Já viu? Aí daqui um pouco a culpa é da igreja. A igreja, pastor, não fala. Eu vou falar, irmão, tem que falar tudo que é verdade. Eu estou falando mentira aqui. Culpa não é a igreja não, irmão. A culpa é nós que abandonamos Deus. Seja de Deus de verdade. Onde você estiver, Deus te abençoa. Ué, pastor, onde eu for porque se você é de Deus de verdade, você só vai andar ao som da voz do Espírito Santo. Dá um sorriso. Vira para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Isso, tranquilo. Fala para ele assim, tranquilize. Não, keep calm. Diga, keep calm. Isso. Muito bonita essa palavra. Ao observar o desprezo pelo templo do Senhor, o Deus de Ageu, levanta esse profeta para repreender os culpados e cobiçosos dentre o seu povo. Ele diz: aplica o coração, veja, estuda o caminho. Sabe o que estava dizendo? Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Nós estamos em 2019, meu irmão. Vamos analisar, porque 2020 nossos caminhos podem nos levar a coisas maiores. Embora houvesse da parte dos rebeldes investimentos consideráveis em sua terra, a falta de zelo pelas coisas de Deus trouxe-lhes vários desconfortos: colheita escassa, pouco alimento sobre a mesa, água minguada para beber, carência de roupa para vestir, pouco dinheiro para comprar e investir, muito trabalho, pouca prosperidade, a terra não produziu, o próprio Deus impedia a prosperidade do povo. Irmão, na vida do servo de Deus, quem está no controle é Deus. Ainda assim o povo não entendia que devia voltar-se para Deus. Ainda mais no livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o livro das dores. Os camaradas ofereciam sacrifício aleijado, que nem os príncipes da época recebiam. Ainda perguntava: por que o senhor está reclamando? Irmão, você quer ser de Deus? Ignore esse pensamento aí, é porque ele não sabe o tanto que eu estou sofrendo. Esse povo poderia dizer a mesma coisa. Ignore esse pensamento. Quer ser abençoado por Deus? Sirva a Deus de verdade. Não, mas eu estou numa luta, e por quê? Porque se essa luta realmente está te afastando de Deus, será que não é consequência? Porque todos nós enfrentamos lutas em todo o tempo. Só que
quando estamos com Deus, a luta nos faz aproximar de Deus. Há uma diferença. Semelhantemente aos dias de Ageu, muitos cristãos hoje depreciam o que é de Deus, para buscarem seus próprios interesses. Seus corações andam flertando com o mundo. Olha o que diz Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem se faz amigo do mundo? Quem quer ser amigo de Deus sempre? Aí o que acontece? A reação dos líderes e, consequentemente, do povo. Se o líder recuar, o povo recua. Se o líder inventar a história, o povo vai viver a história inventada. Por isso que é sério. Nós temos que servir a Deus onde nós ouvimos palavras de Deus. Tem igrejas hoje tão bagunçadas por aí, que as pessoas estão pensando que estão indo para o céu e não estão. Eles inventaram um novo clube. Olhe para a Bíblia Sagrada e veja o que é igreja. Não ouça discursos de doutores e mestres desse tempo. Leia a Bíblia Sagrada e você não será enganado. Quem é de Deus de verdade. Quem é de Deus tem compromisso com Deus acima de tudo, de verdade. E aí, recomeça o trabalho da casa de Deus imediatamente. Por quê? Porque os líderes reagiram. Deus tomou o profeta Ageu e falou com eles. E, versículo 13, se vocês aí fizerem análise e levantar, eu sou convosco, diz o Senhor. Quem quer Deus em seu favor aí? Você tem uma pessoa que você ama na terra? Tem um ano que você não a vê. Quando ela vem, você quer andar com ela? Você se alegra ao andar com ela? Deus está dizendo, eu sou convosco. Deus é conosco. Isso para mim basta. Deus levantou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo, versículo 14, e eles voltaram a trabalhar. 14, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Aleluia. Deus nos conclama a levantar nessa noite. Deus nos conclama a levantar nessa noite, a ser de Deus, a pegar com as duas mãos, a levantar os muros, a levantar o templo, a viver como povo santo de Deus, priorizando Deus. Diga, eu priorizo Deus. Aí Deus mostra a diferença real em sua casa. Como assim? Porque o povo começou a olhar para o templo que estava sendo feito e lembrou do templo de Salomão. Esse templo aqui é nada diante do templo de Salomão. Ah não, esse templo aqui. Deus levanta o profeta e diz assim, vocês estão vendo essa casa aí? E estão lembrando lá do outro templo? A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Minha é a prata, meu é o ouro. A diferença da casa não é o templo suntuoso. A partir de agora eu quero que vocês entendam que a diferença da casa é a glória presente de Deus. Receba aí da glória de Deus sobre a sua vida. Receba o Espírito Santo te ajudando, renovando. O que faz diferença não é o ouro da casa, não é a prata da casa. O Deus é dono de tudo isso. Se Ele quisesse, Ele faria um templo muito mais suntuoso que o templo de Salomão. Mas não quero que vocês fiquem olhando mais para o templo dessa forma, não. Eu quero que vocês olhem para a casa e por causa da minha casa, desejem a minha presença, desejem a minha glória, desejem a minha vontade, desejem a minha palavra. Eu não quero que vocês venham para essa casa para tirar foto, para fazer selfie. Eu quero que vocês venham para essa casa por causa da minha presença, da minha glória.
O povo não tinha cura, mas Deus ofereceu a cura. Não tinha cura do ponto de vista de não ter mesmo e não ter solução. Olha o que Deus fala para eles no versículo 10 ao 19. 10 a 19 do capítulo 2. Algumas passagens nestes versículos. Ele fala assim, 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não vai ficar santificado. Disse Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará esse imundo? Os sacerdotes diziam: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Acabou. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Ele sempre chama o povo a fazer uma auditoria. Aplica o vosso coração a isso, desde esse dia em diante, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas, chamando para a auditoria de novo. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Não tem solução para vocês. Vocês estão imundos. Vocês acabaram com a história de vocês. Mas eu quero dar solução. Eu quero mudar a história. Eu quero restaurar vocês. Eu quero abençoar vocês. Eu decido, Deus falando, eu decido que quero abençoar vocês. Eu quero mudar vocês. Eu quero restaurar. Oh, Deus maravilhoso. Aí o que Deus oferece a esse povo é, no lugar das maldições, enviar as bênçãos. Se esse povo fizesse auditoria, caísse em si em tudo o que estava acontecendo e voltasse os seus caminhos para fazer a vontade de Deus, Deus tiraria a maldição e traria as bênçãos. E agora ele vai fazer a oferta da maior das profecias do livro. Eu vou oferecer a vocês a vinda do Messias. E sabe o que ele fala para Zorobabel? Eu vou dar a você, Zorobabel, olha aqui, versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O que é fazer como um anel de selar? Eu te darei a autoridade de um rei. Você, Zorobabel, será como o anel. O anel libera e o anel impede. Eu estou te dando autoridade. Você vai abençoar esse povo. Você vai fazer diferença. Zorobabel, sabe o que eu imagino, Rosica? Zorobabel se levantando e dizendo: povo de Deus,
pecadores, vocês que erraram, venham aqui ouvir as boas novas do Senhor. A partir de hoje Deus quer nos abençoar, a partir de hoje Deus quer mudar a nossa história. Para isso é necessário vocês abandonarem agora aquilo que é para vocês e priorizarem aquilo que é para Deus. Se vocês olharem para a casa de Deus, se vocês olharem para o culto a Deus, Ele vai vos abençoar, Ele vai tirar a maldição, o saquitel furado vai desaparecer, a terra vai produzir, Deus abrirá as janelas dos céus e será com o seu povo. Fique sobre os pés. A pergunta é: temos algumas coisas para parar de praticar? Preste atenção, por favor. Eu sei que temos. Diga, alguns crentes que precisam mudar. Diga assim comigo: crente mimimi. Qualquer coisinha mimimi. Você tem que ser forte. Se toda vez que acontecer alguma coisa você mimimi, você nunca vai sair dessa. Levanta a cabeça. Para com isso. Você é forte. Diga o fraco. Tem que reclamar não, você tem que lutar. Você não tem que apontar dedo que os outros não, é você. Deus quer que você levante, Ele quer abençoar você. Ninguém olha para mim, olha assim, você tem que passar a olhar para Deus. Aí você vai deixar de ver essas coisas que são inimagináveis ou imagináveis às vezes. Diga, crente mimimi? Não. Diga, crente encrenqueiro. Ei, mas tem. Nunca vi. Tem crente que ele é profissional na encrenca. Quando ele vê que não tem encrenca, ele arruma uma. Ele dá um jeito. Você viu lá? Tiagão está de preto. O que tem preta? O rum é que é o problema. Tiagão está de preto. Você viu lá? Felipe Vidal está lá atrás. Ó. E o pastor falou. Eu não quero causar problema, né? Porque foi o pastor que falou. Mas ele está lá na mesa do som, contando. Mas o pastor falou. Fiquei sabendo que você não está devolvendo o dízimo. O pastor jogou tudo aquilo lá do altar para você. Eu vou te chamar para ir para aquela igreja dos anciãos lá, que lá você não tem que dar dízimo nenhum. Ó, eu notei que naquela mensagem lá o pastor deu umas 3 pasadas, não sei. Quando ele falou sobre aquela questão, tem gente que quase completa as frases da gente, né? O pastor tem poder, às vezes, que Deus dá, irmão, para ouvir uns pensamentos, viu? Misericórdia de Deus. Foi para você. Tem uns irmãos que você, nós estamos falando do crente encrenqueiro, né? Tem uns irmãos que você cumprimenta eles abraçam você assim, que a coisa gosta. Igual o João me deu um abraço aqui, bom demais. Eu senti que ele comeu uns 5 ovos de ontem para hoje frito. Foi 2 só? É porque era de avestruz, então, que era grande, né? Aí ele me abraçou e tal. Aí, irmãos, tem gente que você vai abraçar, aí a pessoa que dá um abraço assim, você sente aquela... Oi, irmão, tudo bem? Não olha para você.
E aquele irmão era tão querido, aquela irmã tão querida. Aí vai ver, o encrenqueiro foi lá e falou asneira. Já passou isso com você? Pessoa tão ligada, tão querida. Você olha para a pessoa assim, você é uma pessoa boa, você quer. Aí a pessoa não olha para você, parece que o diabo fugindo da cruz. Irmão, o que está pegando? Não, nada não, nada não. O venenão já do crente encrenqueiro já entrou lá. Diga, crente encrenqueiro, não. E o crente mentiroso? Tem crente mentiroso, irmão? O diabo é crente. A Bíblia diz que o diabo é crente. Tem que ser cristão. Mentira na hora da oração. Irmãos, nós temos que orar aqui por fulano, porque ele traiu a ciclana. E nós temos que orar. Eu estou falando aqui porque a gente tem que orar. Oh, meu Deus. Às vezes é verdade, porém não devia ser dito. É só pedir oração, né? E às vezes é mentira, que foi ouvido de um crente encrenqueiro, e o crente mentiroso passou para frente a mentira. Já viu o crente muquirana? Você sabe o que é muquirana? Os mais antigos sabem. Crente muquirana. Ele fala assim, irmão, ó, vou usar de sabedoria aqui. R$ 15 para passar o ano, isso é um absurdo. Aí ele vai lá no fulano de tal, e o sanduíche dele é 18. Mas aí tem que pagar o refrigerante ainda. Crente muquirana. Para as coisas de Deus é caro, mas para ele, baratinho. Vamos colocar nossa vida no altar? Vamos nos voltar para as coisas de Deus? Você lembra quando você era do mundo que patrocinava a cachaça do seu vizinho? Patrocinava as coisas erradas do seu amigo? Seja liberal na casa de Deus. Seja liberal, seja de Deus. Não seja semeador assim para todo mundo, não. Você tem que ser equilibrado. Eu estou falando para você não ser muquirana. Seja de Deus, seja de Deus. Que mais tipo de crente que tem? Crente Edson, por exemplo. Edson Favaron, que eu estou falando, Favaron. O crente Angola, né? Tô fraco, tá fraco nada, ele não quer fazer. Não, vamos para o monte, eu estou tão fraco. Tá nada, irmão, você não está decidido. Quando a gente decide, a gente tem força para aquilo que decide. Feche os seus olhos. Tem alguma coisa aí que precisa mudar? Vamos fazer uma auditoria. Olha para dentro de você, faça uma auditoria agora. Olha para os lucros, olha para os prejuízos. Olha para dentro de você. Faça um balanço do seu ministério. Faça um balanço do que você serviu a Deus este ano. Faça um balanço de quantos cultos você faltou este ano e poderia ter vindo. Ou porque veio em todos os cultos e está alegre ao Senhor e ainda quer mudar mais ainda, quer cultuar de maneira mais agradável ao Senhor. Faça um balanço. Você foi dizimista e ofertante este ano. Você ofertou nas missões este ano. Faça um balanço. Você se empenhou nos departamentos que você foi colocado. Você foi líder, vice-líder. Faça um balanço. Como foi a sua ocupação com Deus este ano? O lucro, que não estamos falando de dinheiro aqui, mas do cuidado de Deus, da paz, da bênção de Deus. O lucro é quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Como estamos diante desse Deus que tudo vê e sabe? Como temos nos aplicado na obra do Senhor e no chamado que Ele tem conosco especificamente? Como está o seu fechamento de balanço neste ano de 2019?
Deus tem uma proposta para nós nessa noite. Pelo estudo que Ele me deu, eu estava sem saber o que trazer de estudo, porque esses dias não dá para fazer o estudo dirigido, porque vamos chegar no projeto. Mas é interessante o quanto Deus é maravilhoso. Porque todos os estudos que tivemos esses dias, eles chegam até aqui. Minha auditoria, meu balanço de 2019. Há desinteresse, desencorajamento, insatisfação. É necessário ter interesse, encorajamento, satisfação. Deus tem uma proposta para nós. Eu quero, pelo estudo que Ele nos deu, e eu sei que foi Ele que dirigiu claramente. Deus tem uma proposta. Eu quero tirar as maldições. E eu quero trazer as bênçãos. Eu vou te pedir 8 minutos a mais. Eu não sei se você vai querer dar. Se não quiser, você pode ir para sua casa. Fique à vontade. Eu estou falando educadamente, com paciência, sem problema. Mas eu quero te pedir 8 minutos pelo que Deus quer fazer. Você que sabe que tem alguma área da sua vida que é amaldiçoada, não pelo diabo, pelo Satanás, é que você não consegue se resolver nela. E você entende que Deus não é Senhor nessa área. E você quer que Ele seja. Você que quer que Deus tire qualquer maldição que venha de família, que venha do externo. Você quer que Ele quebre, que não tenha poder, não tenha sobre sua vida. Você que quer mudar suas atitudes, e a partir de hoje, e isso é para todos, tem que ser para todos que vierem à frente. A partir de hoje, você vai priorizar Deus e a sua casa. Você vai priorizar o culto a Deus, o servir a Deus. E é sério o que eu estou falando, porque priorizar Deus é colocar Ele acima de tudo. Então, se Deus falar para você, faça assim, você vai fazer. E não tem nem que pensar, basta que entenda que de fato foi Deus que falou. E está em dúvida, então Deus ainda não falou. Tem que ter confirmação que foi Deus, e você vai obedecer. Os que querem sair daqui com a bênção de Deus, nesse aspecto que estamos falando, dentro do que estudamos nesta noite. E Deus diz, não tem cura para vocês, mas eu vou curar. Saia do seu lugar e venha para a gente orar. Não tem cura, mas eu dou a cura. Eu percebo pelo estudo e por inspiração que tem coisa na sua vida que não tem cura, mas nesta noite passará a ter. Só venha quem de fato está fazendo. E eu estou aqui embaixo com vocês. Meu nome, a partir daquele dia que Deus me deu a mensagem, é Rinene. Meu nome é Rinene. Venham à frente, por favor. Só os que querem, claro. Escute, é o último culto de estudo do ano. Terça-feira que vem é véspera de Natal. Nós vamos fazer um culto de 1 hora, como costume. Que culto nós não deixamos de ter, não. Vamos fazer um culto mais rápido, uma mensagem natalina. Mas hoje é o último culto de estudo do ano. No outro será a passagem do ano. Terça para quarta. Aproveite. Olha que proposta Deus tem para nós. Você não vai achar uma proposta melhor que essa. É, irmão Adelso. Falei certo? Pense aí. Não fica olhando para mim não. Fecha os olhinhos. Pensa aí. Você quer
Aquela área que não tem cura, você quer a proposta de Deus, cura. Mas qual é a atitude que você tem que cometer diante de Deus, fazer? Deus e sua casa em primeiro lugar. É isso que você está fazendo aqui na frente. Põe a mão na sua mente ou no seu coração, onde você achar melhor. Você que está pela internet pode fazer isso também. Senhor meu Deus e Pai, estas pessoas estão tomando uma atitude diante do céu, diante de Ti. O Senhor usou o profeta Ageu para trazer a palavra, e as lideranças reagiram e o povo reagiu, e a história desse povo mudou. E eu sou aqui um fanico de barro falando a Tua palavra, Senhor. Mas nós tomamos atitudes de priorizar Tua casa e a Tua vontade, Tua palavra, o culto do Senhor com tudo que o Senhor tem conosco. Cada um desses irmãos e irmãs, pessoas, estão fazendo isso. Agora, meu Deus, toda e qualquer maldição, quebra, desliga, arranca, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que pessoas aqui, Senhor, sintam alívio na alma, como um sinal que o Senhor arrancou toda maldição, todo e qualquer mal, porque há cura das mãos do Senhor, há cura conseguida no Calvário por nosso Senhor Jesus. Haja libertação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre, correntes caiam por terra, presilhas, amarrilhas, males queimados caiam por terra, em nome de Jesus. Tem alívio aí, tem cura, receba, Senhor, agora traga a bênção do céu para cada vida que sincero foi diante de Ti. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, receba a bênção de Deus para a sua casa, para a sua vida, receba, a partir de hoje, teu povo faz aliança de fidelidade, e a tua palavra diz que para o fiel o Senhor tem as bênçãos e o cuidado, e é isto que eu ministro. Levantai as mãos e recebam em nome de Jesus, sejam abençoados em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Escute aqui. Uma das coisas que falamos no estudo é: o povo queria resolver em 3 meses o que em 16 anos eles erraram, em 3 meses queriam a resposta. O que eu quero dizer? Que a partir da sua decisão, é a sua caminhada com Deus que vai trazer os cuidados de Deus. Não é o que a boca falou, é o que você vai fazer a partir do que a boca falou. Amém? Mulher com mulher, homem com homem, dá um abraço aí e fala assim: nós estamos abençoados. Pela internet, levanta sua mão para receber a bênção apostólica. Pela internet, Marinéia de Minasul, Deus abençoe. Peço oração para meus filhos. Geilson Souza de Anápolis, Pai do Senhor, irmãos da Assembleia, abraço ao meu amigo irmão pastor João Batista e ao pastor Indomar. Deus falou comigo muito forte. Deus abençoe o pastor João, abençoe o irmão Geilson. Abimael de Uberlândia, Pai do Senhor, amém, guerreiro. Josiane não teve como ir hoje, ela está conosco pela internet. Deus abençoe, Deus te dê saúde. Maria Vidal, palavra abençoada, glória ao Senhor, amém. Tia Maria Vidal, Deus abençoe. Dora Macedo, Caldas Novas, Pai do Senhor,
Levante sua mão direita e diga: Senhor, toca em todas estas vidas pela internet. Confirma o milagre em nome de Jesus. Olha o que tem na cantina hoje. Está sentindo o cheiro? Está vendo a fumaça lá? Não, mas está gostoso, está bom demais da conta. Você entra lá onde está aquele senhor lá, que vai ser pai de novo no dia 19, e lá tem pastel delicioso de carne e de queijo. Levante sua mão. Quem está feliz? Diga: eu sou abençoado. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo abençoado de Deus aqui e na terra, até a eternidade, na Nova Jerusalém de Deus. Os que recebem e concordam com tudo que Deus fez, vão dizer bem forte: amém. Cumprimentem-se com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Todos, de maneira especial, sejam cuidados por Deus. Internauta, não se esqueça, Deus vê tudo, sabe tudo. E muitas vezes nós estamos sofrendo porque falta compromisso com Deus acima de tudo. Faça uma auditoria, tome sua decisão e seja abençoado, porque Deus quer